Faculdade de Direito Sul de Minas e o Grupo de Pesquisa Saperialdi têm a alegria e a honra de receber aqui em Pouso Alegre, na sua instituição, né, o pesquisador Eduardo Silveira Frade. Eduardo é de João Pessoa, né, na Paraíba, é advogado, inscrito na OAB local de lá, e ele é mestrando em Direito Empresarial, já na fase final da conclusão do seu trabalho, pela Faculdade de Direito Milton Campos, bolsista, CAPES, pós-graduando lato sensu em Direito Tributário pelo IBET, e está aqui nos visitando para nos brindar com alguns ensinamentos acerca da sua pesquisa, que tem foco duplo, né, no direito empresarial e também no direito tributário. Obrigado, Eduardo, pela sua presença, é uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Eduardo, de uma forma geral, você trabalhou e vem trabalhando também com a questão da empresa, né, um dos focos da sua pesquisa. Função social da empresa, que a gente ouve bastante, inclusive no Saperialdi você foi um dos defensores, né, dessa expressão. Explica para a gente um pouquinho o que seria essa função social da empresa e como que isso hoje se associa em termos de pesquisa no Brasil. Bom, a questão da função social da empresa, infelizmente, ela não encontra expressão na Constituição. A gente vai ter no máximo a função social da propriedade. Só que a gente tem que entender que a empresa também é propriedade. Ela é uma propriedade dinâmica. Diferente da propriedade estática, você tem um imóvel, a empresa você está utilizando o capital para desenvolver uma atividade econômica. Portanto, ela seria propriedade. E essa atividade necessariamente é econômica? A empresa, sim. A questão da economicidade é elemento essencial da empresa. Está lá no artigo 966 do Código Civil. E, bom, ela tem a lei das SA, ela tratou antes mesmo da Constituição, ela já tratava da função social da empresa, o que particularmente eu não entendo por que ela não foi tratada expressamente na Constituição. Faltou então uma previsão, né, específica na Constituição. Então essa expressão ela vem de uma criação doutrinária e não legal, seria isso? É legal na medida que encontra na lei das SA, mas ela também é expressão doutrinária. O problema é que as expressões acabam se confundindo, tanto do âmbito doutrinário, e principalmente no doutrinário, elas se confundem até que houve um reflexo na própria lei das SA. Doutrinariamente, a gente tem duas definições de função social. A primeira seria aquela mais antiga, que a função social da empresa seria dar lucro. À medida que ela desse lucro, desenvolveria todo o mercado e a economia circundante a ela, de forma que ela estaria, ainda que indiretamente, atingindo os agentes sociais. E aí o empregado seria beneficiado, o mercado como um todo seria beneficiado, o meio ambiente seria beneficiado, então seria algo consequente. Porém, a parte da doutrina da qual eu me filio entende que a função social da empresa não se resume simplesmente à sua atividade econômica. A empresa teria um papel mais proativo, na medida que a economicidade ela é um elemento essencial à função social da empresa, mas não resume por si só a função social. A empresa, no meu ponto de vista, eu já defendi alguns artigos, para ela realmente ter uma função social, ela tem que ser agente atuando na promoção de benefícios sociais. Por exemplo, respeitando os direitos do trabalhador, promovendo melhorias de trabalho, atuando no ambiente social que ela está inserida, por exemplo, às vezes uma creche, por exemplo, poderia alguma política de promoção ao meio ambiente, também seria um exemplo, no próprio âmbito de defesa do consumidor, porque a princípio a gente tem que respeitar o direito do consumidor, assim como o direito do trabalho, a empresa tem que respeitar, porém ela pode ir além, e esse além seria cumprir a função social. Então, eu enxergo, no ponto de vista, que a função social é mais um aspecto promocional do que passivo por parte da empresa. Mas a doutrina, alguns, e que não é desrazoado também dizer que a função social seria simplesmente cumprir o papel econômico. Não é desrazoado, porém, eu enxergo como um argumento melhor você atuar na esfera da promoção dos direitos individuais e coletivos.
Em 1946, a Constituição, à época, tentou, né, inserir essa expressão função social. Na época, inserido a propriedade e alguns outros institutos, alguns outros direitos, fundamentais ou não fundamentais. E isso não foi possível à época, porque naquela oportunidade, né, no pós-guerra, essa Constituição brasileira de 46 foi no pós-guerra, não havia uma doutrina desenvolvida a esse ponto, como também não havia um esclarecimento do que seria esse alcance de uma função social. Então, e isso só foi possível em 88, né, com a propriedade, função social da propriedade. Então, no seu modo de enxergar, e na sua pesquisa realizada recentemente nesse assunto, a função social, então, ela atinge não só o beneficiário direto e interessado, mas a coletividade como um todo. Seria isso? Isso. A empresa, enquanto promovendo sua função social, ela beneficiaria toda a coletividade, seja aqueles diretamente afetados, como por exemplo os trabalhadores ou os consumidores, mas de forma indireta toda a coletividade, que a gente tem, por exemplo, 3 ciclos de ação. Esse primeiro, que é o ciclo individual daqueles que têm uma relação direta com a empresa. O segundo ciclo, que seriam os espectadores, ou bystanders. Por exemplo, um fornecedor, ele não participa diretamente da atividade econômica, mas de certa forma o desenvolvimento daquela empresa vai gerar benefícios para ele, se esse desenvolvimento, por óbvio, ele aumentar também a relação comercial que eles estabeleceram. Então, no segundo ciclo teriam-se todos aqueles que indiretamente estão relacionados com a empresa, porém não são diretamente ela afetados pela sua ação. A ação, o desenvolvimento da empresa geraria benefício para esses que estejam no segundo ciclo. Existe ainda um terceiro ciclo, que aí seria realmente toda a coletividade. Na hora que a empresa ela atua para o meio ambiente, ela não está simplesmente beneficiando, por exemplo, os seus empregados ou os consumidores diretos. A si própria, né? Ou a si própria. Ela está beneficiando, na verdade, toda a coletividade. Então, o desenvolvimento da empresa, analisando de maneira mais ampla, o desenvolvimento da empresa, ou à medida que ela se desenvolve, há um benefício para toda a coletividade se você considerar esses 3 ciclos. Então, a função social, novamente o meu modo de enxergar, partiria do desenvolvimento da empresa, porque é pré-requisito que a empresa se desenvolva sua atividade para que ela exerça com mais propriedade sua função social. Mas a função seria na medida que ocorre esse desenvolvimento e que ele seja agregado com benefícios para a coletividade. E você destacaria que um resultado dessa pesquisa seria provavelmente, então, uma inserção desse comando num texto legal, ou você acha que a jurisprudência brasileira hoje já está bem tranquila nisso, não seria necessário isso no ponto de uma legislação específica para assegurar, por exemplo, benefícios fiscais para a empresa que promove mais ações sociais, né, que tenha uma função, uma atividade social mais dinâmica? Eu acredito que, na verdade, deveria existir por parte do Legislativo, até mesmo do Executivo, mais normas para capazes de incentivar a empresa a cumprir essa função social, a realmente ter um papel ativo na sociedade. Benefícios fiscais são um exemplo. Você tem empresas que, às vezes, promovem grandes atividades ambientais e que, por exemplo, são prejudicadas na questão de recolhimento de tributos. Se ele, de certa forma, já está atuando para promover o desenvolvimento da coletividade, por que ela também tem que ser onerada com uma tributação excessiva, que a gente sabe que no Brasil, por si só, ela já consome cerca de 2.600 horas do contribuinte. Perfeito. Atualmente, Eduardo, você está trabalhando numa segunda área de pesquisa, que é o cooperativismo, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. O que você pretende, o que trabalha essa linha de pesquisa e o que você pretende atingir de resultados que você almeja? Bom, na verdade, essa indignação parte de um problema constitucional, porque a gente tem 2 artigos, na verdade seriam 4 artigos que tratam do cooperativismo como um todo, mas esses 2 que particularmente me incomodam, que de forma direta. O artigo 172, parágrafo 4º da Constituição, quando ele estabelece, além de estabelecer princípios fundamentais de ordem econômica, ele vai
determinar o estímulo ao cooperativismo. De que forma? Não é dito. Um outro artigo que me incomoda, que na verdade, a meu ver, deve ser interpretado conjuntamente com o 172, é o artigo 146, inciso 3º, a linha C da Constituição. Ele vai dizer que as cooperativas devem ser revestidas de um adequado tratamento tributário. Mais uma vez, não é definido o que seria esse adequado tratamento tributário do ato cooperativo. Então, essa questão particularmente... Uma expressão indeterminada, né? Isso. E ela me incomoda, porque a doutrina também não chega a consenso do que seria sequer o ato cooperativo. Você tem a lei 5764, que ela vai dizer, no seu artigo 71, ela diz mais ou menos o que seria o ato cooperativo. Porém, ele abre margem a muitas interpretações que sequer a doutrina chega a um consenso. Então, meu questionamento, meu problema de pesquisa vai muito disso, só que eu não aplico as cooperativas no geral. Eu restringo ao cooperativismo de crédito, porque eu acho que ele tem uma peculiaridade que as outras não têm. O Conselho Monetário Nacional, na Instrução Normativa número 33, ele estabelece todas as atividades que são permitidas ao cooperativismo de crédito. Diferente da cooperativa de trabalho, da cooperativa de consumo, lá vão estar elencadas tudo aquilo que a cooperativa de crédito pode fazer. Então, a meu ver, no que tange às cooperativas de crédito, você tem uma delimitação legal do que seja o ato cooperativo. Porém, isso não se abrange às outras. Aí o meu estudo ele entra nesse sentido de que por que eu não poderia elencar, é um dos problemas que eu levanto, esse tratamento das cooperativas de crédito não pode ser levado a outras cooperativas. Esse é um dos problemas que eu enfrento. Além da definição do termo. E outro problema, que aí é a parte tributária do trabalho, que entra na questão do adequado tratamento tributário. Duas coisas não podem ser confundidas. A isenção, benefício, na verdade são três, isenção, benefício e não incidência do tributo. A meu ver, na medida que a Constituição diz que vai estabelecer um adequado tratamento tributário, ela não está falando nem benefício fiscal à cooperativa de crédito e nem isenção da cooperativa de crédito ou de outra cooperativa que seja. Ela está lidando com a questão da não incidência do tributo. Então a gente está em planos semânticos distintos. As cooperativas sequer praticariam o fato gerador, ou como alguns adeptos preferem, o critério material previsto na hipótese, ela não teria sequer praticado, de forma que ela não poderia ser tributada. Só que aí entra a grande questão doutrinária. Sobre o ato cooperativo, alguns entendem de uma forma restrita que o ato cooperativo seria aquele praticado da cooperativa com os associados, ou dos associados com ela. Porém, o artigo 71, ele abre uma exceção, a parte final. Ele vai e acrescenta nos fins da cooperativa, do objeto social da cooperativa. E aí abre margem a outra interpretação. Bem específico, né? E ele abre margem a outra interpretação, que é uma interpretação mais ampla. De forma que tudo que for aquilo, tudo que for a ação da cooperativa pensada para o atingimento do fim social que ela se propõe, seria ato cooperativo. Então você tem que delimitar bem essa função que ela está exercendo. Exatamente. Então você tem duas teorias conflitando. Mesmo entre os defensores do direito cooperativo, uns entendem de forma restrita, que é o posicionamento que vem sendo adotado pelo STF, mas outros entendem de forma mais ampla. Particularmente, eu acho que talvez a solução esteja no meio termo, que aí entra o problema do cooperativismo de crédito. Ele pode ser o precedente para que as outras formas cooperativas sejam reguladas. Se existe no cooperativismo de crédito, na medida que a gente está lidando com instituições financeiras, que as cooperativas de crédito são instituições financeiras, com algumas características peculiares, diferentes dos bancos, por exemplo. Mas elas são instituições financeiras. Então, à medida que você tem dentro do sistema financeiro o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, que foram órgãos capazes de regulamentar a atividade, tanto regulamentar como fiscalizar a atividade das instituições financeiras, e elas estabelecem para a cooperativa algumas determinadas atuações, ramos de atuação delas, por que não pode ser feito para outra cooperativa isso, por exemplo?
Então talvez não seja estender, né? Exato, não seja o caso de você adotar uma teoria restrita ou ampla. Seria utilizar talvez o sistema cooperativo de crédito como um paradigma que possa ser regulado para outras instituições, que aí poderia, no âmbito das cooperativas de trabalho, por exemplo, por que não o TST regular dessa forma, por exemplo? Eu vi que você trouxe para a apresentação do que você fará daqui a pouco no nosso grupo de pesquisa alguns dados. O que são aqueles dados? Comente rapidamente. Bom, na verdade são dados para o pessoal entender a dimensão do cooperativismo de crédito, que no Brasil ele é algo novo, assim, não necessariamente novo, que a primeira inclusive aqui de Minas Gerais, ela é de 1888, lá na cidade de Ouro Preto. Ela foi a primeira cooperativa de crédito do Brasil. Mas para se ter uma dimensão da expressão que tem o cooperativismo de crédito, enquanto os bancos no ano de 2016 tiveram um decréscimo de 0,2% do volume de ativos, a cooperativa de crédito cresceu 3%. Hoje o cooperativismo de crédito já é o sexto maior, abre aspas, que não seria o nome correto, mas a sexta maior instituição financeira como um todo, que movimenta. E em número de agências já é a terceira. As centrais, se você analisar o cooperativo de crédito como um todo, já é a terceira, está perdendo para a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Ou seja, existem mais agências de cooperativa de crédito que de bancos privados no Brasil. Então, para a gente ter um pouco, na verdade esses dados são para dar uma dimensão. E você pega países como a Alemanha, o cooperativismo de crédito representa 60% do volume de ativos financeiros do país. Você pega países como Canadá e França, já são cerca de 20%, na Itália cerca de 40%. Então, o cooperativismo de crédito já mostrou nesses países que funciona. Claro que eles guardam características diferentes, mas ele já mostrou que funciona. A potência como a Alemanha, 60% ser de cooperativas, realmente é algo que nos leva pelo menos a pensar se não seria esse o caminho. O que aí entra até o viés ideológico meu, particularmente. Naquela velha distinção entre capitalismo e socialismo. Será que o cooperativismo não seria uma forma de socialização do capitalismo? Na medida que todos os cooperados passam a ser, ou associados como preferirem, passam a ser sócios daquela cooperativa? Então você não tem mais uma relação de capital com a propriedade. Todo mundo que você investiu, não importa se você investiu mais ou menos, todos vão ter no âmbito da Assembleia Geral o mesmo direito de voto. Então, é uma forma de aumentar a participação dos agentes menores, digamos assim, não detentores de tamanho capital, porque você não precisa de um volume de capital muito alto, muito grande. Ok. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Faculdade de Direito Sul de Minas, o Grupo Saperialdi, sentem-se muito honrados aí com a sua presença aqui hoje. E com certeza aqueles que nos assistem vão ter muito ganho com essas suas explicações. Muito obrigado, seja bem-vindo e retorne sempre que puder. Eu que agradeço o convite. E diga-se passagem, aqui cabe um elogio ao grupo, porque eu particularmente sou impressionado com a atuação do grupo. Participo também de outros grupos de pesquisa, mas o Saperialdi, de todos aqueles que eu participo, é o mais atuante. Sempre tem palestras, entrevistas, seminários, e eu vejo realmente a interação do pessoal. E é um grupo que rompe barreiras. Ele não está aqui restrito a Minas. Da Paraíba, eu já participava do grupo. Agora eu estou um pouquinho mais perto. Mas da Paraíba eu já participava, como tem colegas também lá da Paraíba que participam, de São Paulo. Então é um grupo que ele rompe as barreiras regionais do estado aqui, tanto do estado como regionais. A gente está lá no Nordeste participando do grupo. Essa é a ideia quando nós criamos, né? Globalizar o conhecimento a partir de ideias, né, semeadas aqui na nossa faculdade. Particularmente é algo muito interessante, porque muitas vezes o que você está discutindo em determinado estado, em determinado âmbito, ele pode sim transcender aos outros. Que às vezes as pessoas acabam fechando escolas de pensamento em determinadas regiões, mas a ideia é que realmente interagem, porque aí o conhecimento realmente ele consegue fluir. Tanto é bom para quem está distante, como, por exemplo, no meu caso, na Paraíba, como o pessoal daqui, porque a gente traz ideias de lá e você traz ideias da cá, e esse intercâmbio é que passa a ser interessante para a gente. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima.